Olá, bom dia galera do nosso sétimo ano, bem-vindos a mais uma aula, né? No caso, nossa segunda videoaula. Essa vai ser a primeira videoaula com conteúdo novo, tá ok? E nós já vamos começar com potenciação. Pessoal, então vamos primeiramente entender o que vem a ser potenciação. Então, vamos lá com uma breve introdução. Todo ser humano é condicionado à multiplicação de tudo o que é necessário para o seu bem-estar. Ninguém é condicionado a dividir, principalmente o que gosta, com outras pessoas. Por isso, é cientificamente comprovado que operações que sugiram o aumento da quantidade sejam mais fáceis para todos. Tá ok, galera? Isso é cientificamente comprovado. O ser humano, ele não é acostumado a dividir o que ele gosta, principalmente. Então, as operações matemáticas que incluem multiplicação, elas são muito mais fáceis de entender, o que é justamente o nosso caso da potenciação, certo? Então, continuando. Daí, com o passar dos anos e a necessidade das pessoas aumentando, foram sendo precisos a criação de novas operações matemáticas, que não apenas as quatro básicas, que são soma, subtração, multiplicação e divisão. Surgindo assim a potenciação, nosso conteúdo de hoje, que bem como qualquer conteúdo matemático, se faz aliada de uma das operações matemáticas, que no caso é a multiplicação. Por que eu estou falando isso, pessoal? Porque, como vocês bem sabem, a matemática ela é criada como um prédio, por exemplo. Você tem a base, certo? Que é onde tudo começa e você vai criando teorias em cima disso. A matemática, ela é formada principalmente pelas quatro operações básicas, que foi quem nós comentamos aqui: soma, subtração, multiplicação e divisão. Daí foram surgindo outras operações que nós vamos ver mais à frente. Daí foram criando teorias em cima disso, tá ok? E como a própria matemática, a potenciação que nós estamos vendo hoje, ela nasceu sendo uma operação aliada à multiplicação. Tranquilo? Então, continuando. Dessa maneira, a potenciação é uma operação matemática que trata do produto ou multiplicação de grandezas iguais, ou seja, de um mesmo número finitas vezes. Então, ela trata-se de multiplicar um único número finitas vezes. Tranquilo? Agora, como é que isso acontece? Vamos ver aqui mais abaixo. Bom, então continuando, como é que a potenciação ela funciona? Ela é mais ou menos dessa maneira, ó. 2 elevado ao cubo, ou seja, 2 elevado a 3. Pessoal, primeiramente, a primeira coisa que nós temos que saber é reconhecer as coisas, ou seja, os entes matemáticos. Então, nós vamos ter, nesse caso, o 2 como sendo a nossa base. Para lembrar o nome, basta a gente lembrar de coisas reais, coisas do nosso dia a dia, sempre considerando que a base das coisas fica sempre abaixo. Então, o 2, por estar abaixo, é a nossa base. O 3, que se encontra-se na parte de cima, mais à direita do 2, é chamado de expoente. Ele vai ser responsável pelo seguinte, observem aqui comigo. Eu tenho que isso é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2. Observem que é a multiplicação da minha base, que é 2. Quantas vezes? 3 vezes. Mas por que 3 vezes? Essas 3 vezes é aleatório? Não. É justamente 3 vezes pelo meu expoente ser 3.
Tranquilo? Então, o meu expoente basicamente é quem? É quem rege, é quem dá a quantidade de vezes que a minha base, o meu numeral, vai ser multiplicado por si próprio, galera. Lembrando que é sempre por si mesmo. Não existe potenciação como a multiplicação de números diferentes, é sempre pelo mesmo. Logo, esse valor vai dar 8. Por quê? 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Tranquilo? Vamos ver mais exemplos aqui abaixo, ó. 5 elevado a 2. Daqui a pouquinho a gente vai ver qual é a maneira correta de se ler isso, ok? Então, 5 elevado a 2 é igual a 5 vezes 5. Por quê? Porque a minha base é o número 5, tá ok? E é multiplicado 2 vezes por quê? Porque o meu expoente é o 2. Então, 5 vezes 5 vai dar 25. Tranquilo? Outro exemplo. 3 elevado a 4. Tranquilo? Então, ó, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 é o produto da minha base por ela própria. 3, 3, 3 e 3. E por que 4 vezes? Porque o meu expoente é 4. Observem aqui, ó, 1, 2, 3, 4 vezes. Tranquilo? Então, fazendo esse produto, ó, 3 vezes 3, 9. Vezes 3, 27. Vezes 3, 81. Tranquilo? Algum problema? Se tiverem dúvidas, já vão mandando perguntas, tá ok? Observações muito importantes. Isso vocês têm que guardar para o resto da vida acadêmica de vocês, tá ok? Primeira, toda. Observem que o toda está grifado porque não existe exceção. Isso sempre ocorrerá. Toda potência de expoente 1 é igual a si próprio. Como assim? Ó, 2 elevado a 1 vai dar quanto? O próprio 2, que é a minha base. 10 elevado a 1 vai dar quanto? O próprio 10, que é a minha base. Tá ok? 1566 elevado a 1 vai dar quanto? 1566, que é a minha própria base. Tranquilo? 1,2 elevado a 1 vai ser igual a 1,2, que é a minha própria base. Tranquilo? Então, qualquer número que eu pegue, por maior ou mais estranho que seja, se ele tiver elevado a 1, o resultado será quem? Ele próprio. Tranquilo? Alguma pergunta? Então, continuando. Segunda observação, mais uma vez, ó. Toda. Por que toda? Porque não existe exceção. Toda potência de expoente 0 é igual a 1. Então, qualquer número que eu pegar, se tiver elevado a 0, vai dar quanto? 1. Então, vamos lá. 2 elevado a 0, 1. 10 elevado a 0, 1. 1566 elevado a 0, 1. 5 elevado a 0, 1. 4,2 elevado a 0, 1. Então, pessoal, novamente, qualquer número, por maior ou mais estranho que seja, se tiver elevado a 0, o resultado será 1. Então, como eu sempre gosto de dar nas nossas aulas presenciais os exemplos mais doidos possíveis, se eu pegar 2.599.999 elevado a 0, vai dar quanto? 1. Tranquilo? Então, independente do número, se tiver elevado a 0, vai dar 1. Se tiver elevado a 1, vai ser o próprio número. Tranquilo? Bom, agora sim chegamos no momento de ler corretamente as nossas potências, desculpa. Correto? Antes a gente estava falando lá 5 elevado a 2, 3 elevado a 3. Tem alguma coisa de errado? Totalmente errado não, mas não é o linguajar correto.
Entendeu? O correto é o que nós vamos ver agora. Essa parte assim de 5 elevado a 2 é como se na nossa linguagem formal isso fossem gírias, tá ok? Não está totalmente errado, porém não é muito legal de se usar, tranquilo? Então vamos lá, as maneiras corretas. Como ler as potências? Quando o expoente for 2, ou seja, quando aquele númerozinho que aparece lá em cima, mais à direita do número que se chama de base, for 2, então qualquer potência desse tipo nós vamos ler ao quadrado. Essa é a maneira correta. Então, um exemplo aqui. Se eu tenho lá 5 elevado a 2, como a gente estava lendo lá em cima, qual é a maneira correta? É 5 elevado ao quadrado, ou simplesmente, se quiser tirar esse elevado, também não tem problema, basta ler 5 ao quadrado. Tá ok, pessoal? Então, essa é a maneira correta, essa é a maneira formal de se ler qualquer potência que esteja como o expoente sendo 2. Da mesma maneira, quando o expoente for 3, ou seja, sempre que o expoente de qualquer potência for 3, lemos ao cubo. Esse também é o meio correto de se ler. O exemplo, 7 elevado a 3, como estávamos lendo lá em cima. Qual é a maneira correta? 7 elevado ao cubo, ou simplesmente 7 ao cubo. Tá ok? Eu posso retirar a palavra elevado, ela não vai trazer problema nenhum à minha leitura, eu não vou passar vergonha nenhuma em tirar o elevado da minha leitura. Tudo bem? Então, essas duas maneiras são as corretas. Quando tiver elevado a 2, ao quadrado. Quando estiver elevado a 3, ao cubo. Tá ok? Então, a partir de agora, essas maneiras de ler serão obrigatórias. Ok? Tudo bem que uma vez ou outra pode até sair. Elevado a 2, elevado a 3. Só que agora vocês sabem, vocês têm a sã consciência de que essa não é a maneira formal, não é a maneira correta. Tranquilo? E aí, continuando. E os outros expoentes, como é que a gente lê? Para expoentes diferentes de 2 e 3, lemos o expoente de maneira ordinária, acompanhada da palavra potência. Como assim ordinária, pessoal? É aquela maneira que a gente aprendeu lá atrás, lá mesmo, lá na época da titia, lá no quarto, terceiro ano, que dizia as ordens de alguma coisa. Que aí é, por exemplo, assim, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo primeiro. Tranquilo? Então a gente já sabe que para 2 e 3 eu leio ao quadrado, para 3 ao cubo e acima de 3. Então eu vou ler quarta potência, quinta potência, sexta potência, elevado a 15, 15ª potência, elevado a 100, centésima potência. Tranquilo? Então, o exemplinho que eu dei aqui, 4 elevado a 5. O correto é 4 elevado à 5ª potência. Mais uma vez, sem problema nenhum, eu posso também excluir a palavra elevado. Eu posso ler tranquilamente 4 à 5ª potência. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida? Espero que todos vocês tenham entendido. Só lembrando de um detalhe muito importante. Essas folhinhas que eu faço, esses conteúdos que eu passo no quadro, principalmente nas nossas aulas presenciais, eles são um material de apoio, tá ok? O nosso material principal é o livro que a escola adota. Então, leiam o conteúdo do livro e usem esse material como apoio para vocês terem um melhor entendimento. Tranquilo? Não deixem o livro de lado, hein, pessoal? Por favor. Tchau, tchau. Abraço.